Nessa videoaula de hoje, eu vou te mostrar como é fácil você sombrear um desenho realista quando você tem compreensão correta da técnica, do processo, do desenvolvimento na hora de você aplicar os materiais, absorver conhecimento, entender mesmo como você vai alcançar as tonalidades de cinza, o contraste, os degradês, as camadas corretas e também conseguir aplicar suavidade, naturalidade na hora de fazer o acabamento, textura, etc. Então vai ser uma videoaula bem completa, onde eu vou te mostrar um sombreamento mais ali para você treinar, tá? Muito antes mesmo de você começar a desenhar rosto realista, é importante saber o seguinte, que através da prática, da dedicação, do conhecimento dos materiais, das ferramentas, de como aplicar os materiais de forma correta, da absorção, da compreensão do efeito que cada material vai gerar no seu desenho, às vezes é muito mais importante do que você fazer um rosto em si, ou um cabelo, textura de pele, etc. Então exercícios desse estilo que hoje que eu vou te mostrar vão te ajudar muito a facilitar o seu desenvolvimento na sua técnica. E se esse vídeo te ajudar de alguma maneira, de alguma forma, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar todas as notificações, deixar o seu gostei, compartilhar esse vídeo nas redes sociais e o principal também, deixar o seu comentário aqui abaixo para eu saber a sua dúvida, a sua dificuldade e a partir daí publicar, postar novos vídeos, produzir novos conteúdos. Então eu espero que você goste desse vídeo. Então vamos embora pro vídeo aí, chega de enrolação, que é o que importa. Eu vou sombrear toda essa pera realista com vocês aqui hoje. É uma pera realista em papel sulfite, aquele esqueminha do pó de grafite. Eu vou utilizar o pó de grafite do lápis Maped 2B, tá? Um lápis bem baratinho também, nada demais. Só material acessível, só material básico. Você vai poder raspar esse lápis aí num papel à parte, em algum recipiente que você tiver em casa, e vai aplicar assim como eu vou te mostrar aqui no vídeo, tá? É questão mesmo de treino, não tem segredo. O desenho realista, de modo geral, é treino, é prática, dedicação constante, conhecimento, compreensão, beleza? Aqui eu vou começar uma base, lembrando, pegou o pó de grafite com papel higiênico, tira o excesso. Como é que eu tiro o excesso? Passa no papel à parte de levinho, para você conseguir um tom mais claro. Aí eu já começo a aplicar bem de leve com movimentos circulares através de camadas, 2 a 3 camadas, tá? Não se preocupe com o início do processo, você vai achar um pouco manchado, mas no final você vai ver o resultado que dá para alcançar. Todo o processo é assim mesmo, é estranho até você chegar ao resultado final, mas como eu vejo a foto e eu sei como eu quero chegar ao resultado da foto, eu vou buscando maneiras ali de chegar mais próximo à tonalidade, ao contraste observado na imagem. Outra dica também é você passar uma borracha para limpar em volta do desenho para acertar. Nunca deixe a linha, contorno do esboço aparente, tá? Não deixa não, porque senão vai tirar o realismo do seu desenho. Veja que aonde eu sombreei, a linha já desapareceu, aquela linha do esboço, o contorno. Agora com o cotonete e o mesmo pó de grafite, eu vou fazendo textura, detalhes mais manchadinhos, tá? Que vão dar a impressão ali daquelas manchas mesmo que a pera tem. E passando pincel. Assim que eu passar o pincel, você vai notar que vai dar um contraste bem mais acentuado ao desenho. O contraste fica mais aparente, dá uma sensação mais suave, mas ao mesmo tempo dá um contraste mais realista. Aqui é só o início, tá? Essa parte aqui é a parte mais de sombra da pera. Eu já demonstrei ela aqui mesmo do jeito que eu queria. Nota também que fica bem realista, fica um aspecto bem bacana, bem suave e dá aquele nuance, de tons, de acordo com que eu aplico o pó de grafite, o cotonete, pincel e etc. Agora com o cotonete, o mesmo pó de grafite que eu estou utilizando desde o início, aquele pó de grafite que eu fiz as manchinhas mais texturizadas da pera, eu vou utilizando aqui nas regiões mais claras, fazendo um movimento irregular para dar a impressão de textura. Então o que você precisa compreender? Quando você está usando papel higiênico e pó de grafite, no início vai estar mais escuro o tom, depois de acordo com que você usa sem pegar mais pó de grafite vai clareando. Mesma coisa o cotonete, você está usando o cotonete com a quantidade X de pó de grafite, de acordo com que você usa aquele pó de grafite, perde o excesso, a quantidade vai ficando no papel, vai impregnando no papel, a tendência é clarear. Então eu aproveito essa questão para fazer esses detalhes aqui mais, vamos dizer, texturizados, uns efeitos mais manchadinhos. É muito fácil de compreender, você nota que já vai ganhando forma esse desenho e o pincel
para ajudar a alisar. O pincel vai ajudar a alisar os efeitos que eu fiz ali com o pó de grafite e o cotonete. E lembrando, aqui no canto superior esquerdo da sua tela, veja que ficou levemente mais claro. É o ponto que tem mais volume na pera, tá? O local de mais luz. E o contorno da pera, eu eliminei ele, aquela marca do esboço, ela desapareceu de acordo com o que eu fiz o sombreamento, sempre passando pó de grafite e o pincel para alisar, suavizar os detalhes que quando houver necessidade. Agora com um esfuminho sujo, entre aspas, né, com esfuminho com um pouco de pó de grafite, eu vou aplicando aqueles pontinhos que tem na pera, como se fosse uma textura, umas marquinhas, e passando o pincel para suavizar. Aqui umas marquinhas são mais escuras, outras são mais claras, umas são mais perceptíveis, outras são mais imperceptíveis, e o pincel ajuda a suavizar o efeito. Se você achar que passou do ponto, você pode usar o lápis borracha, assim como você vai ver utilizando em alguns momentos aqui um lápis borracha para suavizar os efeitos ali do uso do pó de grafite com esfuminho. Veja que são materiais bem simples de você utilizar, materiais bem básicos, que dá para você alcançar um realismo legal, tá? Cabe você treinar. Isso aqui não é somente para uma pera, vale para qualquer tipo de desenho. Você pode treinar numa pera, maçã, banana, o que muda é o efeito da mancha. Então você enxerga como mancha, você não enxerga necessariamente como uma pera, como uma maçã, como uma fruta em si, ou como um objeto, tá? Eu enxergo aqui em forma de manchas. Vou jogar agora uns pontos de brilho, de volume com o lápis borracha Faber-Castell. Vou te mostrar um pouco dessa sombra projetada da pera agora, muito fácil de fazer também. Eu vou utilizar o pó de grafite do lápis 2B, aquele mesmo lápis que eu raspei no início, aquele lápis da Maped, que eu vou te mostrar daqui a pouco qual que é quando eu for utilizá-lo, mas já usei em outros vídeos também, aplicando com o pincel. Veja que vai ficar bem mais escuro. O pincel aqui, como ele é um pincel bem estreito, um pincel menor, eu consigo sombrear com ele e criar uma sombra bem assim acentuada, nessa parte de baixo da pera, tá? Sempre com paciência, observa como eu faço, não tem segredo. Depois com o cotonete, um pouquinho de pó de grafite, eu vou espalhando e meio que tirando a transição, aquela passagem que está um pouco dura, um pouco seca da sombra da pera mais escura para mais clara, tá? Pode passar papel higiênico também para suavizar o contraste ali, o degradê, suavizar a passagem de tom da sombra, como a sombra é algo projetado, então a tendência dela é ser bem suave, bem desfocado. Então, trabalha bastante na parte de homogeneização, para ficar um detalhe ali bacana, tá? Tem que ter paciência, não adianta querer fazer com pressa. Aí você pode voltar com cotonete, você pode voltar com papel higiênico, quando você quiser que renda mais ali o seu trabalho, o seu sombreamento. Você pode voltar com pincel, quando você quiser escurecer mais, entendeu? Então, de vez em quando você vai ver que eu troco de pincel também, pego um pincel um pouco maior para poder pegar uma área maior, um pincel menor para uma região mais estreita. Então, são macetes, são dicas que você vai compreendendo de acordo com o que você pratica, tá? Não tem segredo. Para finalizar, vamos fazer esse cabinho da pera agora aqui com o pó do grafite do lápis 2B. Eu vou te mostrar qual que é esse lápis daqui a pouco. Vou passar uma camada desse pó de grafite no talinho da pera, tá? Você vai ver que vai ficar bem escuro já. Esse lápis 2B aqui da Maped, 2B é igual a 0, que diz aqui no lápis. É um lápis bem barato, paguei R$1 nele. Então você vai ver que dá para fazer. Observa o tom que eu vou conseguir alcançar. Eu passo uma camada dele somente por cima do pó de grafite.
Depois eu passo o pincel. Veja que vai ficar bem escuro. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe aí o seu joinha, ative as notificações e daí por diante. Valeu, gente. Forte abraço e até o próximo vídeo.